Agora nós vamos chamar a nossa preletora da tarde, a nossa irmã Cleomara. Seja bem-vinda, minha amada. Graça e paz, irmãos e irmãs. Aliás, irmãs a maioria, né? Graças a Deus que a maioria hoje são irmãs. Meu nome é Cleomara Silvão, eu sou farmacêutica e, graças ao bom Deus, eu não atendo a área de saúde no que diz respeito a medicamentos. Eu atuo no setor de cosméticos. Por incrível que pareça, eu trabalho no empoderamento de mulheres. E a questão do câncer de mama, do Outubro Rosa, tem muito a ver com a autoestima da mulher. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Independente, aqui no Barbalho. E se as irmãs e os irmãos me perguntarem por que eu estou aqui hoje, eu não sei. Porque veio um convite. Alexandra é quem? Pronto, Alexandra. Veio um convite de Alexandra através do Ítalo, que é um parceiro nosso lá da empresa. E eu costumo falar, gente, para a plateia de cabeleireiros, para a plateia de farmacêuticos. Eu sou professora da faculdade de farmácia também, eu dou aula para alunos de farmácia. Mas eu não costumo falar em outras igrejas. E eu dizia, eu estou sobre a cobertura espiritual do meu pastor, do meu conselho, e de uma missionária que está no Vietnã orando por vocês nesse momento. E eu dizia para ela o seguinte, que um pastor uma vez falou que todas as vezes que a gente vinha aqui para frente, né, que ficava de frente à igreja, que a gente tinha que sentir uma alegria nas pernas. Que se a gente não sentisse uma alegria nas pernas, alguma coisa tinha de errado. E eu estou com uma alegria imensa nas pernas aqui dos irmãos, né, e das irmãs. E me foi dado um texto que aí sim é que dá alegria mesmo nas pernas, né? O tema que vocês colocaram para esse encontro de hoje, Jeremias 29:11, que vocês mandaram para mim foi assim, o tema da tarde de vocês é quanto antes melhor, falando sobre prevenção. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Depois que a gente ouve tudo o que a gente ouviu aqui sobre câncer de mama, a gente pensa na prevenção, mas a gente fica meio que com medo. Será que eu posso ser a próxima, o próximo, né? Porque, como a irmã falou muito bem, o câncer de mama também pode vir para os homens. Mas eu queria dividir com vocês uma coisa que é autocuidado. E quando a gente fala em autocuidado, aí a gente não tem medo, né? Primeiro porque nós temos um Deus que é Deus acima de todas as coisas e acima de todas as doenças. Acima de médicos e acima de hospitais e acima de pandemias, nós temos um Deus que está acima de tudo. E quando a gente fala de autocuidado e de prevenção do câncer de mama, eu trouxe aqui algumas frases. A campanha do Outubro Rosa é sobre diagnóstico precoce. E aí eu tiro a palavra diagnóstico. Diagnóstico, prevenção. Essa campanha é disseminada com dados para prevenção. Mais uma vez a palavra prevenção. O olhar é direto com atenção para a saúde da mulher. Atenção para a saúde, atenção. A importância da mamografia no diagnóstico precoce, antes. O movimento teve início lá em 1990, nos Estados Unidos, e é interessante como ele apareceu. É um movimento razoavelmente jovem, ele tem 20 anos, e ele apareceu como uma campanha para arrecadar fundos para uma instituição que faz pesquisa a respeito de câncer e de câncer de mama. E aí se disseminou, e hoje é um dia mundial, é um mês mundial, né? O outubro é um mês mundial. E todas as coisas que eu falei para vocês até agora, elas falam sobre prevenção, cuidado, autocuidado. E nós, mulheres, temos uma mania, e principalmente quando nós somos mães, a mulher, mesmo quando ela não é mãe, ela já tem a predisposição materna. E ela cuida de todo mundo,
mas muitas vezes ela não cuida dela, né? E o autocuidado, ele é o cuidado consigo mesmo, é o cuidado com você mesmo. Esse texto, eu vou ler ele um pouquinho só diferente, numa outra versão. A versão que eu estou usando é a da Bíblia do meu filho, ó. É a Bíblia das Descobertas. Vocês, mães que têm filhos pré-adolescentes, essa Bíblia é maravilhosa, ó, a Bíblia das Descobertas, e eu gosto muito de usar ela. E nessa versão aqui, que é a nova tradução de hoje, diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não mal, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ele estava falando através da boca de Jeremias, mas era o Senhor quem estava falando. E ele diz aqui que ele sabe do nosso futuro e que ele tem um futuro de esperança para nós. Se a gente for olhar o contexto aqui, né, se a gente voltar aqui no livro de Jeremias, quando me deram o texto, eu disse: Jesus, e agora? O que é que a gente tem que fazer? Estudar, né? Então aí eu fui lá novamente ver Jeremias. E Jeremias, ele era considerado, se fosse no tempo de hoje, ele ia sofrer bullying como o profeta chorão. Porque ele sentia a dor do povo, ele sentia quando o povo estava ali fazendo as coisas erradas, e como uma mãe, ele queria que aqueles filhos, que aquelas pessoas ali fizessem as coisas certas, mas eles só iam para o caminho errado, e ele sabia o que ia acontecer. Porque nós, mães, sabemos o que vai acontecer quando nossos filhos começam a caminhar pelo caminho que não é o certo. E ele sofria por isso, porque ele sabia o que ia acontecer. Então ali, Jeremias, ele queria dizer para o povo, ele dizia: olha, Deus tem plano para vocês, Deus tem um plano para vocês, e esse plano não é um plano ruim, é um plano bom, mas o povo não ouvia. O povo não ouvia. E aí a gente começa a ver que o povo, ele começou a cair ali no abismo, porque o povo, ele não queria adorar o Senhor, o povo era infiel, o povo era idólatra. Só que quando o Jeremias começa, né, lá no capítulo 2, quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, o versículo 1 e 2 diz assim: meu povo, Deus falando para o povo, eu lembro de quando vocês eram jovens, como vocês eram fiéis e como me amavam quando éramos recém-casados. Deus ali se referindo ao povo como a esposa, que somos nós, a igreja. E eu lembro de vocês quando vocês eram jovens e que vocês estavam ali comigo, e por que hoje vocês não estão? E aí Jeremias vamos caminhando aí, e no versículo 9, ele fala assim: assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo, eu vou apresentar minha causa contra vocês e os seus descendentes. E novamente ele diz: sou eu, o Senhor, que está falando. Da mesma forma que Deus tem para a gente coisas boas, Ele também tem os avisos: sou eu quem estou falando. E, gente, há alguns anos atrás, eu tenho na minha família dois casos de câncer. Meu avô materno, ele morreu com câncer de tireoide, de traqueia. Meu avô materno, ele era marceneiro. E durante 10 anos, ele provavelmente tinha um câncer ali crescendo na traqueia dele, silenciosamente. Ele não... Talvez por ser uma pessoa, talvez hoje ele sentisse algum sintoma, né? Mas naquela época, com a medicina, meu avô faleceu quando eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 50, né? Então faz um tempinho. E naquela época não existia a medicina que a gente tem hoje. E ele dizia assim, quando ele descobriu o câncer dele já estava com metástase. E ele dizia assim: Deus, se é para ficar sofrendo em cima de uma cama, o Senhor me leve. Do dia que ele descobriu o câncer ao dia que ele foi sepultado, passaram-se 6 meses. Coisa assim, super rápida. E Deus levou, porque ele dizia: eu não quero ficar em cima de uma cama. Então eu tenho câncer na família, meu avô materno. Minha avó paterna, há 6 anos, faleceu com câncer na língua. Uma pessoa que não fumava, não bebia, e ela faleceu com câncer na língua. Então,
teoricamente, pela minha árvore genealógica, eu tenho uma predisposição a ter um câncer. Ninguém sabe onde, mas eu tenho uma predisposição. Isso não significa que eu vá ter um câncer, mas eu tenho uma predisposição. E aí, num exame de rotina, eu percebi, na minha axila, uma estrutura que não era normal. Minha axila estava meio gordinha. E quando eu fui fazer uma ultrassom, eu tinha um nódulo de 6 centímetros. E o médico falou assim, olha, isso aí não deve ser nada, deve ser um lipoma, que é uma célula de gordura, e que foi o que deu ali no da irmã, que é uma célula de gordura, que é normal, principalmente para quem tem displasia mamária. E eu fui fazer essa cirurgia para poder tirar isso aí. E no dia que eu fui fazer a cirurgia, aí demorou e tal, e findou que quando o médico veio, eu ainda estava dormindo. E o médico falou para o meu marido assim, doutor Luiz Johnson, olha, eu achava que era uma bobagem, mas eu não gostei nada do que vi. E eu disse assim, doutor Luiz Johnson, se eu tivesse acordado, eu diria para o senhor que não falasse isso para o meu marido, porque os homens, eles são uma graça, né? E aí meu marido me levou para casa e enquanto eu estava dormindo à meia-noite, ele disse que desceu no nosso condomínio e foi para o lado lá do salão de festa para chorar e clamar a Deus por minha vida. E graças a Deus que ele foi clamar por minha vida, porque realmente foi um lipoma. Pasmem as irmãs, que eu estou novamente com eu não falei isso para a Alessandra, mas eu estou novamente com uma estrutura de 9 centímetros axilar, que provavelmente vai ser um lipoma, mas que mais uma vez eu preciso retirar para fazer a biópsia, para ver se realmente é uma célula de gordura, né? Lipogordura, lipoma, né? A célula de gordura. Mas irmãs, eu poderia não ter dado atenção. Eu poderia ter feito como o povo. Eu poderia não ter dado atenção. Eu poderia não ter feito o meu autocuidado. E aí eu dizia assim, não, o médico falou que é uma célula de gordura, então eu vou deixar aí que é uma célula de gordura. Ele está dando aviso. Ele está avisando. Vá fazer o seu autoexame, vá fazer. E é difícil, Mas, por exemplo, atualmente eu estou sem assistência médica. Eu vou fazer a mamografia agora, na UNEB, ali na quarta-feira da próxima semana. É difícil, gente? Mas nós precisamos ir buscar os nossos direitos. Nós temos direitos. Nós temos direitos. E esse mês é o mês mais tranquilo de você conseguir fazer uma mamografia. Mas eu poderia não ter escutado aquilo que os meus médicos estavam falando, como o povo aqui não escutou aquilo que Deus estava falando. E o que foi que aconteceu com o povo? Eles estavam com um lipoma. Eles poderiam ter tirado o lipoma e ter continuado. Mas o que foi que aconteceu com o povo? O povo não ouviu, o povo desdenhou de Deus. Lá em Jeremias 5,12, eu fiquei assim, relendo o Jeremias. Lá em Jeremias 5,12, eles falam assim, olha que povo esse, viu? O povo disse que o Senhor Deus o estava enganando. Deus engana alguém? Eles disseram assim, o Senhor não vai fazer nada. Nenhum mal vai ocorrer com a gente e não haverá nem guerra nem fome. Eles são bem ousados, né? E sabem que Deus está enganando eles e que Deus não vai fazer nada. Bom, esse Deus que não ia fazer nada, permitiu que eles saíssem cativos. E aí todo mundo assistiu a novela Egito, né, da Record, e aí sabe, se não leu aqui no texto, mas vai lembrar lá, que o povo saiu cativo para a Babilônia. Mas Deus abandonou o seu povo, mesmo permitindo que eles passassem por esse vale, Deus abandonou o seu povo? Não, Deus não abandonou o seu povo. Só que, gente, esse povo teimoso, ousado, esse povo que queria tentar a Deus, eles bastavam de uma coisa, autocuidado. Eles precisavam cuidar da sua vida espiritual, eles precisavam cuidar do seu corpo, eles precisavam cuidar da sua saúde emocional.
Nós temos vivido tempos em relação à saúde emocional. Eu estou com um caso na minha família bem próximo, um caso de depressão em função de pandemia de coronavírus. Porque a gente está vivendo um tempo, primeiro foi assim, né? E tem muita culpa da forma como os nossos governantes gerem o nosso país, porque um diz que é isso, o outro diz que é aquilo. Um diz que todo mundo vai morrer, o outro diz que é só uma gripezinha. Aí o povo fica louco no meio disso tudo aí. E isso ocasionou muito problema de depressão, muito problema de síndrome do pânico. Eu tenho casos na minha família, na minha comunidade, de pessoas que, por conta dessa falta de autocuidado do lado emocional, não conseguiram superar isso aí e entraram em depressão. E por que depressão? Mas é crente, tem Jesus. Porque você é crente e você tem Jesus, não significa que você não vai ter depressão, que você não possa ter uma doença. Você não, viu, irmão? Não é para tomar, né? Mas não é porque a gente é crente que a gente é super-herói, que a gente é imune. Nós somos de carne e osso. E muitas vezes a nossa falta, a nossa desobediência e a nossa falta de compromisso com o Pai, né, a nossa falta de ouvir aquilo que o Pai está falando, faz com que a gente seja tomado cativo, como foi o povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia. Mas o Senhor não abandonou o seu povo. E aí, quando a gente volta lá para o versículo que vocês colocaram aí como tema, né, o Jeremias 29:11, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não mal. E um futuro cheio de esperança. Oh, glória a Deus. Um futuro cheio de esperança. Que tempos difíceis esses que nós temos passado. Minhas irmãs, olha, eu não sei para vocês, mas eu sou mãe. Sou microempresária, sou diaconisa na minha comunidade e eu nunca passei, nesses meus 50 anos de vida, tempos tão difíceis. Tempos tão difíceis. Difíceis porque os nossos jovens, eu não sei quantas aqui fazem parte das Déboras, as mães de oração, né? Esse movimento nacional que a gente tem. Mas eu acho que as Déboras nunca oraram tanto na vida, nunca dobraram tantos os seus joelhos na vida, em todo o nosso país, como tem dobrado pelos jovens, né? Tantos jovens se encaminhando aí pelos caminhos do mal. E são tempos muito difíceis. São tempos de... E se a gente for escutar, ouvir o que se fala por aí a gente não vai sair mais de casa e vai ficar, porque vem recessão, vem desemprego, vem isso... Mas Deus fala, através aqui de Jeremias, eu tenho para vocês um tempo de prosperidade e não de mal, e um futuro cheio de esperança. Um futuro cheio de esperança. Eu não sei, eu vim para aqui hoje, eu falei para as irmãs que eu não costumo falar aqui na frente dessa forma que eu estou falando para vocês. E eu não sei por que Deus me trouxe aqui em relação à sua vida. Eu sei por que Ele me trouxe aqui em relação à minha vida. Porque eu precisava ler Jeremias novamente. E eu precisava ver o que Jeremias estava falando na carta aqui para o povo de Israel, porque Deus está falando para mim. Eu não sei se é isso que Ele quer falar para você aqui hoje. Mas Deus tem para a sua vida... Deus tem para a sua vida um futuro cheio de esperança e não de mal. E não de mal. Lá, eu lembro até uma parte da novela, eu não assisti essa novela toda, mas vá lá em Jeremias 29:4, quando ele começa a carta de Jeremias aos judeus da Babilônia. Deus começa a falar ali através de Jeremias e ele diz assim, eu vou ler aqui até o versículo 11. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Só que no versículo 4, ele diz assim, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus, que ele deixou Nabucodonosor levar. Nabucodonosor podia até pensar que ele tinha levado ali o povo cativeiro, porque ele era o cara. Mas ele só levou o povo cativo porque Deus permitiu. O povo precisava passar por esse momento para aprender mais sobre Deus e para saber que Deus tinha um futuro de esperança para eles. E aí ele continua.
Vocês vão estar aí presos, mas olhe, construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela, ou seja, se a cidade estiver bem, vocês estarão bem. Que loucura! Eu sou escrava, eu sou cativa no meio de um povo, eu estou numa situação difícil, eu estou doente, eu estou desempregada, meu marido tem algum problema, e Deus diz assim: trabalhe, construa, seja feliz no meio do problema, porque eu tenho um futuro de esperança para você. Olha que Deus tremendo. E Deus me diz isso, porque Ele me disse isso quando eu achei que poderia ter um câncer. Mas hoje, minhas irmãs, a minha luta maior é com outras coisas. Mas eu tenho estado num deserto como esse, que é ter uma doença e não saber o que vai acontecer, porque o câncer é uma doença que você tem, e o câncer de mama é um câncer extremamente simples em termos de cura, mas que as pessoas não sabem o que vai acontecer. Mas ele continua dizendo: eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou avisando para que não se deixe enganar pelos profetas. E aí ele continua e diz: o Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos da Babilônia passarem, você está vivendo nos 70 anos de Babilônia? Olha o que Deus tem depois dos 70 anos da Babilônia. Depois de 70 anos de cativeiro, o que Deus tem? Eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não o mal, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que estou falando para vocês. Quanto antes você abrir o olho, melhor. Não é esse o tema da campanha de vocês? Quanto antes vocês abrirem o olho, melhor. O câncer de mama, ele pode ser evitado, como ela bem falou, por um toque. E a sua vida com Deus, a sua paz com Deus, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar dele. E cuidar da saúde do nosso corpo, né? Saber fazer o autoexame, se prevenir, faz parte do cuidado que nós temos com a casa. Nós somos templo do Espírito Santo. A gente tem mania de achar que a casa de Deus é isso aqui, né? As 4 paredes. Mas a casa de Deus sou eu, é a irmã, é a outra irmã, são vocês, somos todos nós, né? Que temos o Espírito Santo de Deus morando com a gente. E para encerrar, minhas irmãs, eu queria dizer para vocês que por mais que vocês estejam lá nos anos terríveis de Babilônia, por mais que a sua situação nesse momento pareça que o cativeiro não vai ter fim, porque se a gente pensar, provavelmente pessoas morreram ali em Babilônia e não retornaram, e a gente não sabe quem vai ficar, quem vai, mas o plano de Deus é sempre o melhor. A gente pode até não entender, às vezes Deus leva alguém que a gente, e nesses tempos, né, que Deus tem permitido que tantos se vão, às vezes a gente não entende, mas Deus sempre tem o melhor para a gente. Deus sempre tem o melhor para a gente. Eu queria encerrar orando por vocês, não sei se eu posso? Eu gostaria eu comecei dizendo que eu não sabia porque que Deus tinha me trazido aqui, né, em termos... Sei que Deus falou primeiro para mim. Mas se você, minha irmã, está passando por Babilônia, se você está em Babilônia, decrete hoje na sua vida que Deus está em Babilônia com você e que Ele disse que Ele tem um futuro de vitórias para você, para a sua vida. Vamos orar? Deus querido, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me permitiu estar aqui hoje, Senhor Deus. Eu te louvo porque o Senhor é um Deus bom, Senhor. E
nesse mundo tão grande, mas ao mesmo tempo tão pequeno, quando nesse exato momento, Senhor, pessoas lá no Vietnã, missionários no Vietnã, oram por esta comunidade, Senhor Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada mulher aqui presente, cada homem aqui presente, Senhor. E que cada família aqui representada, Senhor, seja visitada por Ti hoje, Senhor Deus. Eu não sei, Senhor, quais são os problemas, Senhor, que as pessoas aqui têm. Mas sei que o Senhor está com elas, Senhor Deus. E sei que o Senhor tem um futuro de vitórias para essas pessoas, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor Deus, visita cada família aqui representada, Senhor Deus. E se faça, Senhor Deus, que esse povo possa te ver, Senhor. Que assim como em cada dia na minha vida, Senhor, eu procuro te buscar. Que cada irmã aqui, Senhor, possa te buscar e possa te encontrar, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que se nós buscarmos de todo o coração, Senhor Deus, o Senhor estará conosco. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui nesse momento, Senhor, e porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom para conosco, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor. Amém. Deus, quero agradecer à irmã pela palavra, bênção de Deus. Aprendi muito sobre Jeremias de uma maneira especial e dizer à irmã que a irmã não está sozinha em Babilônia. Nós estamos, a partir de hoje, decretando a vitória da irmã sobre essa Babilônia. Nós estaremos orando pela vida da irmã todos os dias, querida. É um compromisso que nós iremos fazer, querida. Babilônia não é o nosso lugar.